uma palavra edificará a sua vida. Chegamos aqui ao momento onde vamos estar refletindo mais uma vez na palavra poderosa do nosso Senhor, do nosso Deus, né? Que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao bloco de reflexões que estamos fazendo em alusão aos 5 pontos da Reforma Protestante, chamados, né, de 5 solas. Nós já falamos aqui, já ministramos a respeito, ou uma mensagem relativa ao sola Escritura, somente as Escrituras. Ministramos uma mensagem concernente ao solo Cristo, somente Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar ministrando a mensagem que eu preguei semana passada na igreja, referente ao sola gratia, somente a graça, não necessariamente com esse tema, mas uma mensagem relacionada à graça do Senhor, o nosso Deus. E o nosso texto básico, o texto da nossa reflexão aqui nesta manhã, encontra-se na carta que Paulo escreveu a Tito, né, chamada aí pelos teólogos de carta pastoral, né? Faz parte das cartas pastorais juntamente com 1ª e 2ª a Timóteo. Paulo aí já um pastor mais experiente, ele escreve aos, vamos dizer assim, talvez hoje, se fosse numa igreja presbiteriana, hoje seriam os pastores aí auxiliares, né? Pastor aí aspirante, está ingressando no ministério. E Paulo seria aquilo que nós chamamos hoje dentro do sistema de governo presbiteriano, né, de um tutor que tem a responsabilidade de supervisionar o trabalho do pastor auxiliar que está ingressando no trabalho ministerial. E ele escreve 2 epístolas a Timóteo e escreve uma epístola a Tito. Isso pode ser percebido aí no 1º capítulo desta epístola. Tito, capítulo de número 2, a princípio nós leremos apenas os versos 11 ao 15, mas não significa que nós vamos explorar apenas esses versos, até mesmo porque para chegarmos nesses versos e darmos continuidade à reflexão, nós precisamos retomar os anteriores, mas faremos isso dentro da mensagem para não se tornar repetitivo, prolixo aqui nesta reflexão. Diz assim a palavra do Senhor, Tito capítulo 2, do verso 11 até o 15. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de nos remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Louvado seja Deus pela sua gloriosa palavra nesta manhã. Querido e amado ouvinte, o texto lido, ele faz parte de um bloco de exortações feitas por Paulo ao jovem pastor de Creta sobre como ele deveria conduzir aquele rebanho do Senhor. Neste capítulo, o apóstolo ele aponta para a necessidade de uma mudança comportamental verdadeira na vida de todo cristão. E quando eu digo todo cristão, é literalmente todo cristão mesmo. Idosos, mulheres e homens idosos. Nós vemos isso nos versos 2 ao 5. Olha só, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor,
e na constância, né? Quanto às mulheres, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, e por aí vai. Ele fala aqui então aos homens idosos, ele fala aqui então às mulheres idosas. No versículo de número 6, ele dá também orientações aos moços, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Versículo 7, ele aponta também para Tito e diz: olha, você também precisa ser um padrão. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, né? Mostra integridade, reverência, e dá uma série de outras orientações aqui a Tito. Ele orienta também aos servos, possivelmente, né? Os escravos, naquela época ainda existia escravos, aqui no verso 9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivos de satisfação, não sejam respondões, e ele vai dando outras orientações aqui para os servos também. E qual é a finalidade destas orientações de Paulo a Tito? Por que Paulo está preocupado em transmitir isso para esse jovem pastor, e instruindo que ele devesse, né, repassar isso para a sua congregação, para a sua igreja? O verso 10 responde isso. Diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, qual é o objetivo de Paulo? Por que Paulo está dando essas orientações? Paulo está dando essas orientações porque não resta dúvida a este homem de Deus de que o nosso bom comportamento é uma forma de embelezar a doutrina cristã. Como ele diz aqui, ele diz que é um adorno, né? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Agora, quando chega aqui no verso 11, Paulo enfatiza que a graça salvadora de Deus não é algo exclusivo de um grupo, né? Como, não sei se já naquela época já tinham, além dos judeus, né? Os judeus até então acreditavam ser, né, a panelinha de Deus, né? Um grupo exclusivo de Deus para salvação. Cometeram esse grande equívoco. E hoje existem também alguns, né, teólogos, crentes que acreditam que Deus selecionou um grupo, né, para ir para o céu e outro para ir para o inferno, e ponto final. Olha, esse grupo vai para o céu, e esse grupo aqui vai para o inferno, independente de como ele viveu ou deixar de viver. Deus determinou, antes mesmo da queda, né? Deus já separou. Alguns grupos creem que foi antes, outros depois. Isso não importa. O importa é que eles acreditam que um grupo vai já para o céu e outro para o inferno, e não tem negócio, que a salvação, Cristo morreu só por aquele grupo que ele de antemão já predeterminou para a salvação. Me perdoem quem acredita assim, mas não é o que o texto da palavra do Senhor, que está em minhas mãos, né, está me dizendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né, e não apenas a um grupo seleto. Um dia eu estava no seminário, né, tinha um seminarista que estava conversando no corredor com o professor, e ele iria fazer a monografia dele, né, exatamente relacionada a esse texto. E ele buscaria, né, afirmar que Deus elegeu um grupo para ir para o céu, independente se ia crer ou não, porque o próprio Deus ia dar a fé, e excluiu o outro, né? O outro Deus determinou que fosse para o inferno. E ele estava pedindo uma opinião para o seu orientador, né, o orientador da sua monografia, com relação a um tema para essa monografia. Eu ia passando pelo corredor na hora, e eu, né, assim, brinquei com ele. Eu falei: olha, por que você não coloca a panelinha de Deus? Coloca aí a panelinha de Deus, porque esse posicionamento é exatamente isso. Deus fez uma panelinha lá, um grupinho: eu vou levar esse pessoal aqui para o céu, os outros que se danem, os outros vão para o inferno, que eu não quero nem saber, né? Então eu particularmente tenho dificuldade, até respeito como um posicionamento teológico, gostando não, preciso respeitar, mas eu não consigo assimilar essa ideia, não. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens, aleluia, louvado seja Deus. Só que veja bem, esse todos, né, quando nós observamos o contexto geral, contexto remoto da palavra do Senhor, nós sabemos que esse todos são todos aqueles que creem, né? Capítulo 1 de João, versículo de número 11, o escritor é muito enfático em dizer que Jesus, né, falando de Jesus, ele diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em quem que essa graça opera, né, alcança? Essa graça, ela pertence a quem? A salvação, ela diz respeito a quem? Aqueles que recebem a Jesus. Como que eu posso receber a Jesus? Crendo nele como filho de Deus. João 3,16, um pouco mais adiante, o escritor deste evangelho, ele vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então também é o que Paulo está dizendo aqui, ele não está defendendo o universalismo. No fritar dos ovos todo mundo vai ser salvo, tudo vai acabar em pizza, ninguém vai para o inferno, porque a vontade de Deus todos venham ser salvos, então todos vão ser salvos. Peraí, nem um extremo nem outro, nem a panelinha de Deus, né? E nem todo mundo vai para o céu também. A salvação, esse todos os homens está, essa expressão todos os homens está relacionado, podemos provar isso, como já citei alguns textos aqui pelo contexto remoto, que está relacionado àqueles que recebem a Jesus, aqueles que creem em Jesus. Claro, qualquer um que crer no Senhor Jesus pode receber a salvação. E aí então, a partir do versículo 11, Paulo ele começa a discorrer, pelo menos é essa a impressão que eu tenho do texto, é esta a imagem que eu tenho da comunicação de Paulo. Na minha opinião, né, a minha interpretação que eu faço desse texto é que Paulo ele procura nos mostrar como a graça de Deus ela se manifesta na vida do cristão. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir então com você aqui nesta manhã na Rádio Abelha FM. Como a graça de Deus se manifesta na vida do cristão. Primeiramente, a graça de Deus se manifesta na vida do cristão, operando a salvação. Versículo 11, né? Recapitulando, versículo 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvadora, palavrinha grega, né, traduzida por graça, né, a palavrinha charis, ela está relacionada aqui, ela tem um significado atrelado ao maravilhoso dom de Deus, pelo qual nós somos por ele abençoados, mesmo sem merecer. Quando nós falamos que Deus usou da sua graça para conosco, ou mesmo que dizer assim, Deus nos favoreceu, Deus nos deu algo que nós não merecíamos. Muitas pessoas fazem confusão entre a palavra graça e a palavra misericórdia. Enquanto a palavra graça, enquanto a palavra misericórdia, ela está relacionada àquilo que nós merecíamos de fato e Deus não nos dá, que é a justa recompensa pelo pecado, a condenação eterna. A graça, ela está relacionada àquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos, que é tudo de bom que Ele tem nos dado. Ele tem nos dado uma família, uma oportunidade de viver, Ele tem nos dado saúde, alegria e, sobretudo, né, acesso à presença dEle, através do Seu Filho Jesus. E mais do que isso, a vida eterna no Senhor nós temos, né? Pelo menos para todo aquele que nele vier a crer, ou aqueles que já creem. Então é isso que representa a graça do Senhor para as nossas vidas. Agora, a maior manifestação desta graça não é naquilo que a maioria das pessoas acreditam, né? Muita gente acredita que a maior manifestação da graça de Deus está relacionada à prosperidade física ou financeira, ou pelo menos é isso que tem sido pregado em boa parte, se não a maioria dos púlpitos hoje em dia, que tem atraído multidões, que muitas pessoas lotam grandes templos. E eu não sou contra ter grandes templos, ou quem dera um dia nós também possamos ter aqui um grande templo em Jataí, se for assim da vontade do Senhor.
Agora a grande questão é a motivação que está por trás disso, porque a grande parte a grande parte das pessoas, a maioria dos cristãos que hoje vão à casa do Senhor, vão com o intuito não de celebrar a Deus pela salvação, mas vão à casa do Senhor com o intuito de receber certas benesses do Senhor, né? Como por exemplo uma cura na sua vida física, uma solução para a sua vida financeira, principalmente coisas materiais estão atreladas às razões pelas quais as pessoas têm buscado a Deus na sua casa. E eu tenho dito que não é errado nós colocarmos diante de Deus os nossos dilemas, as nossas dificuldades. Orar por uma cura não é errado. Orar pedindo que o Senhor esteja abençoando a nossa vida financeira não é errado. Nada disso é errado. Porém, essa não pode ser a nossa motivação, porque não há nada mais importante, não há nada mais significativo com relação à graça de Deus em nossas vidas do que a manifestação da salvação. Porque quantas são as pessoas que conhecem o Jesus curador, que conhecem o Jesus abençoador, que muda a história da sua vida no seu aspecto financeiro, que mudou a história da sua vida no seu aspecto relacional, que mudou a história da sua vida no seu aspecto profissional, no seu trabalho, conseguiu alcançar patamares mais altos dentro de uma empresa, no escalonamento do sucesso, mas que continuam vivendo da mesma forma em relação à eternidade, porque ainda não receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Receberam apenas a graça para receber coisas deste mundo, têm recebido benesses, saúde, prosperidade no sentido material e existencial deste mundo, mas e quando partirem? Quantas pessoas que conhecem muito bem o Jesus que abençoa a sua conta bancária, mas não conhece o Jesus que morreu na cruz do Calvário para que ele tivesse vida eterna. E grande será a decepção no dia do acerto de contas, ou quando deixar de contar entre os viventes, se Jesus não arrebatar a igreja antes disso. E sofrerão a grande decepção quando chegarem do outro lado, como sofreu aquele rico da parábola do rico e do Lázaro. E ninguém me tira da cabeça que aquele homem, ele era um crente, né? Eu nunca li nenhum comentário, alguém tenha sugerido isso. É uma interpretação, aquilo que o reverendo Paiva diria que é uma interpretação pessoal, né? Mas eu creio que tem plausibilidade para se adotar essa interpretação. Por quê? Porque é interessante que aquele homem lá da parábola do rico e do Lázaro, aquele homem, ele conhecia muito bem o pai Abraão. Ele não fala com o pai Abraão como sendo uma pessoa desconhecida. Ele tinha familiaridade com o pai Abraão, que acredito eu ser um representante ali do próprio Senhor Jesus, uma vez que Abraão é o maior representante de fé no Antigo Testamento. E o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Penso eu que haja a possibilidade dele ser então uma figura ali, ou um representante do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não posso afirmar com certeza, mas seja lá como for, é alguém que dá boas-vindas quando se chega no paraíso, no lugar de gozo e descanso eterno. Agora veja bem, o pai Abraão lá, ele olha para aquele homem, né? Quando o homem pede para que Lázaro, ele molhe o seu dedo e toque na sua língua, ele fala: olha, meu filho, a questão é o seguinte, você recebeu o que tinha que receber em vida, você recebeu a sua parte em vida. Denota que aquele homem, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus, ele era e é onipotente, e com certeza deve ter orado a esse Deus, porque ele recebeu o que ele tinha, né? Segundo as próprias palavras ali do pai Abraão, daquela parábola, o que ele tinha, né? A prosperidade financeira ele havia recebido das mãos do Senhor mesmo, das mãos de Deus. Todavia ele não se preocupou com a principal parte da vida, que é se preparar para a vida eterna. E na verdade nós só podemos nos preparar para a vida eterna entregando as nossas vidas ao Senhor. Na verdade, esse preparo não consiste no esforço humano, mas esse preparo consiste numa entrega
do homem a Deus, porque só a graça do Senhor pode nos tornar aptos a ingressar no reino celestial juntamente com o nosso Deus. Não é pelo esforço humano, não é porque nós vamos distribuir cestas básicas, não é porque nós vamos mudar alguns comportamentos em nossas vidas. Aliás, tudo isso deve ser um resultado da graça do Senhor aplicada às nossas vidas. E Paulo, então, aqui nesse texto, ele está procurando relembrar a Tito, pelo que Tito deveria repassar essa mensagem, essa verdade à sua congregação, à sua igreja, lembrando os irmãos que a graça de Deus, ela se manifesta primeiramente na vida do cristão, operando salvação, né? Pelo que eu creio que se Paulo vivesse hoje, ele daria uma ênfase bem maior nisso, em meio aos conceitos deturpados desta falsa teologia da prosperidade, e chega até mesmo às vezes a argumentar que o crente que não é curado de uma enfermidade é porque ele está em pecado ou ele não tem fé, que o crente que ele não cresce financeiramente tem alguma coisa de errado na vida dele, se ele não tem muito dinheiro, se ele não consegue ter uma boa condição social. E nós vemos que não funciona bem assim. Isso é um ato da soberania de Deus. Ele enriquece e empobrece a quem ele quiser. Ele dá algo para determinada pessoa e pode não dar para o outro, mas tudo ele distribui conforme a sua soberana graça, e a sua para aquilo que for bom, ele vai distribuir isso aos seus servos. Como a graça de Deus se manifesta na vida do cristão? Primeiramente, operando a salvação. Mas em segundo lugar, essa graça se manifesta na vida do cristão, capacitando a desfrutar de uma nova vida em Cristo. Capacitando a desfrutar de uma nova vida em Cristo. Versículo de número 12. Diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Interessante que este é o sentido do verbo grego que foi traduzido aí por educando-nos. Este verbo ele significa literalmente treinar crianças, ensinar crianças, apontando para uma capacitação especial de Deus, pela qual, mediante o seu Espírito Santo, ele nos ensina com amor e disciplina, como um bom pai o faz com os seus filhos. Então, em segundo lugar, a graça de Deus, ela se manifesta na vida do cristão através desta capacitação que Deus traz para as nossas vidas, para que possamos desfrutar de uma nova vida no seu Filho Jesus Cristo. E como que funciona essa capacitação? É o ato de Deus nos instruir dia após dia, nos orientar dia após dia, para que possamos nos enquadrar no centro da sua soberana vontade. Interessante que Jesus, no capítulo 11 do Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29, Jesus ele faz um convite. Ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, como diz outra versão, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então veja bem, a proposta do Senhor é de nos instruir. O refrigério, a alegria, a bonança, ela vem como resultado de uma vida pautada no aprendizado, na presença do Senhor nosso Deus. Então a graça do Senhor, ela mais do que se manifestar proporcionando a salvação, ela se manifesta na vida do crente, capacitando a viver conforme a vontade do Senhor. Uma nova vida em Cristo, que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer: agora não vivo mais eu, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mesmo Paulo vai dizer isso aos irmãos que residiam na Galácia. Essa capacidade, meu querido, ela é proveniente da graça de Deus, e ela pode promover uma libertação por completo em nossas vidas, e é exatamente isso que quer dizer
a palavra grega que for aqui traduzida por renegadas. Este termo usado aqui no texto bíblico denota negar por meio de desconhecer uma pessoa. Em outras palavras, tratar as coisas deste mundo como se elas nem existissem, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões deste mundo. Em outras palavras, olha, esta obra, esta capacitação que o Espírito Santo lhe proporciona em nossas vidas, né? Essa capacitação como de um pai que pega pela mão do seu filho e conduz o seu filho no caminho que deve andar, ela nos proporciona olhar para as coisas deste mundo e ser indiferentes para com elas. Um indivíduo, vamos supor assim, era viciado na bebida, ele se converteu, né? Ou está indo na igreja ainda. Como que eu vou abandonar isso? Como que eu vou me esquecer disso? Quando essa graça ela se manifesta literalmente na vida de uma pessoa, a bebida já não faz mais sentido. Toma um golinho, não, muito obrigado. Não, ele não se sente mais impulsionado, compelido. Não significa que ele não possa até mesmo sentir algum desejo de fazer uso da bebida, mas ele não é mais compelido, né? Porque é como se aquela coisa não tivesse mais e não tem mais poder sobre a sua vida, porque ele é capacitado pela graça do Senhor para dizer não, para renegar, para dizer: olha, eu não preciso mais de você, você não faz mais nenhuma falta na minha vida, você não me serve mais para nada, né? Então, a graça do Senhor se manifesta trazendo essa mudança na vida do cristão, capacitando ele a ter uma vida diferente. Pelo que é muito constrangedor e muito questionável quando nós olhamos para a vida de alguns cristãos que se dizem desfrutar da graça do Senhor, que estão prosperando financeiramente, que estão cheios de saúde, que estão dando testemunhos de vitória, mas continuam presos ainda às coisas deste mundo, continuam vivendo a velha vida, continuam presos a prazeres, a paixões, a coisas que degradam a alma e que com certeza não glorificam a Deus. Que graça é essa que boa parte da nossa geração, chamada de geração eleita, né? Alguns dizem geração profética e dão inúmeros outros títulos. Que geração é essa? Será que realmente é uma geração que tem experimentado da genuína, da verdadeira graça do Senhor? Porque a graça do Senhor, ela se manifesta trazendo salvação, e esta graça genuína do Senhor, ela capacita o crente a desfrutar de uma nova vida em Cristo. Ele não vive mais a velha vida mentindo nas paixões deste mundo, na prostituição, na trapaça, no engodo. Ele não vive mais desta forma, ele tem uma vida diferenciada. Ele não é perfeito, mas ele está num processo constante de aperfeiçoamento pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque esta graça salvadora já o alcançou e dia após dia o Senhor tem trabalhado na sua vida, para que ele possa viver de uma forma equilibrada. Isso que Paulo diz ainda no verso, né? No versículo de número deixa eu ver aqui, verso 12 ainda mesmo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, né? Que é a ideia de equilíbrio, assumindo também uma conduta aprovada diante de Deus, uma conduta, Paulo continua dizendo, justa e piedosa, ou seja, uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens. É interessante que a palavra piedosa, ela denota um desejo de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor com muito prazer, fazer a vontade de Deus não porque lhe é imposto, não por uma obrigação, não por medo, mas com satisfação. Em outras palavras, a pessoa que recebe essa graça sobrenatural de Deus, essa graça que capacita-o a desfrutar de uma nova vida em Cristo, ela tem essa nova vida, ela diz não ao pecado, não porque ela vai para o inferno se ela fazer, mas ela diz não ao pecado porque o pecado já não tem o mesmo sabor
de antes para ela. O pecado agora tem um sabor amargo e que não satisfaz mais a sua vida. O seu desejo agora é buscar a Cristo. O seu desejo agora não é mais fazer a vontade da carne, pelo que ela não renuncia o mundo para não ir para o inferno, mas ela não tem mais interesse no mundo porque ela está caminhando para o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como a graça de Deus se manifesta na vida do cristão? Primeiramente, operando a salvação. A mais importante manifestação da graça de Deus não está nas riquezas, não está na saúde, não está no sucesso, mas está na salvação. Porque tudo isso não pode ser trocado em favor da salvação. Nada pode comprar a salvação. Segundo lugar, ela se manifesta capacitando o crente ou cristão a desfrutar de uma nova vida em Cristo, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de liberdade do pecado para ser um servo fiel a Cristo. E em terceiro e último lugar, a graça do Senhor ela se manifesta trazendo alegria pelo arrebatamento da igreja. O versículo 13, Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Interessante que a palavra grega, traduzida aqui por bendita, ela denota alegria motivada por alguma coisa boa. Ela está relacionada a uma alegria que está atrelada a alguma coisa boa que está acontecendo ou que vai acontecer na vida de uma determinada pessoa. Pelo que Paulo, ele nos mostra então que a graça de Deus, ela traz essa alegria à vida do cristão, à vida do crente, porque ele sabe que agora é um salvo, e como um salvo não há nada melhor do que ser arrebatado pelo Senhor. Quem tem o seu coração preso às coisas deste mundo são aqueles que não têm, aliás, muitas vezes não é nem uma questão de ter certeza da salvação, é não saber o que vai acontecer depois da morte. E na verdade eu penso que lá no fundinho tem algo, tem um alerta, né? Uma luzinha piscando assim, olha, perigo, se você morrer a coisa vai ser feia, perigo, né? Eu creio que Deus coloca essa sensação no coração do homem. É claro que eu não posso provar isso para você por A mais B biblicamente, mas nós percebemos isso na vida das pessoas que não tem Jesus, o desespero dessas pessoas face à morte. Por que será? Porque elas não conhecem a Jesus, porque elas não querem obedecer ao Senhor. E de alguma forma, uma consciência, eu creio que Deus gera uma consciência no coração de cada um, né? Vamos dizer assim, um senso comum no coração de cada um, que existe sim o outro lado da vida, e que ela na verdade pode ser o início da verdadeira vida, mas pode ser também o início do tormento eterno. De outra forma, não faria sentido as pessoas se desesperarem tanto com a morte, E já um outro grande problema que reside em nossos dias são daqueles cristãos, não é nenhum problema do ímpio, é um problema no meio cristão, que são aqueles crentes que não estão nem um pouco mais preocupados com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, para que? Deixa Jesus lá onde ele está, sentado lá à destra de Deus Pai. Que legal, Jesus continua abençoando a gente aqui, tá tudo muito bom, tá tudo muito tranquilo, né? Aqui tá bênção sem medida. Para que Jesus voltar? Para que Jesus arrebatar a igreja? Nós estamos conseguindo construir grandes templos, né? Os líderes, os membros, não, pastor, deixa Jesus onde está lá. Agora eu vou trocar de carro, vou pegar um carro mais novo, vou realizar o meu sonho, né? Estou ampliando a minha casa, estou reformando, meus filhos estão terminando a faculdade. Não, se Jesus tiver que voltar, que volte daqui pelo menos uns 50 anos, né? Depois que eu já tiver morrido, já tiver aproveitado de tudo que eu tinha para aproveitar neste mundo. Isso é um problema muito grande, né? É um fator para a gente pensar: será que realmente a nossa geração tem sido atingida pela graça do Senhor?
porque a verdadeira graça, ela se manifesta salvadora, ela capacita o crente a ter uma vida diferente, uma vida como Cristo viveu, uma vida nova, não viver mais nas práticas do velho homem, e ela traz essa alegria, né, pela verdade de que Jesus prometeu buscar a sua igreja. O arrebatamento não é algo mais assustador para ele. O arrebatamento não é uma interrupção dos seus sonhos. O arrebatamento não é algo indiferente para ele, mas o arrebatamento é o que pode acontecer de melhor na sua vida, porque o seu coração já está em Cristo, o seu amor, o seu prazer, a sua alegria está no Senhor, já não está mais nas coisas deste mundo. Eu não estou dizendo que seja errado você sonhar em ter a casa própria, eu também sonho em ter a casa própria. Eu não estou dizendo que é errado você ter o desejo de trocar de carro também. Tenho o desejo também de poder trocar de carro daqui mais 1 ou 2 anos, quem sabe, se o Senhor assim permitir. O que eu estou dizendo para você é que nada disso pode tirar de nós a alegria de aguardar a vinda do Senhor e tirar de nós a vigilância, que nós, além de sonharmos com isso, podemos sim sonhar com tudo isso sem perder a visão do arrebatamento. Porque o arrebatamento é muito melhor. Em outras palavras, é claro, se Jesus não voltar, nós precisamos sim ter uma casa própria, né, um meio de locomoção. Só que se Jesus voltar é muito melhor. Que queira Deus que o Senhor Jesus volte hoje, volte agora, busque a sua igreja. Pode ficar quem quiser ir com o carro, se o dia de amanhã tiver uma casa, também fique também com todo o patrimônio e que faça bom uso, porque não há nada melhor, não haverá nunca nada melhor do que estar com o Senhor para todo sempre. E o arrebatamento, ele marca esse início, o arrebatamento, ele marca este momento. Por isso Paulo chama aqui de bendita esperança. O arrebatamento é uma bendita esperança. Eu creio que hoje, para nós cristãos salvos, crentes no Senhor Jesus, não há uma promessa mais importante na Bíblia do que o arrebatamento. Não é a promessa de que o Senhor suprirá as nossas necessidades, não é a promessa de que o Senhor sempre está nos ouvindo. Tudo isso, claro, é muito importante, é necessário também, mas não há uma promessa mais importante do que o arrebatamento, porque o arrebatamento, ao passo que o arrebatamento ele significa o início de dor e de tormento para os descrentes, ele sela, né, o momento de alegria eterna para o salvo. É o fim de toda dor. Ele representa o fim de toda dor, de todo sofrimento, de toda tristeza, de toda angústia. E ele é o marco do início do gozo eterno, da liberdade de toda dor, da liberdade de toda tentação, de toda provação, de todos os problemas, de todos os destempéries deste mundo, onde nós vamos usufruir, vamos desfrutar para todo sempre da presença gloriosa do nosso Deus, da alegria eterna. Então a graça do Senhor, ela se manifesta trazendo essa alegria aos nossos corações. E por quê? Porque o arrebatamento, ele é o cumprimento pleno dos desígnios da vontade do Senhor, porque através do arrebatamento seremos plenamente livres de todo pecado, verdadeiramente remidos, né? E seremos um povo exclusivamente do Senhor. Verso 14, o qual assim mesmo se deu por nós, falando de Cristo, né? Como está dito no verso 13, a fim do quê? A fim de remir-nos, ou seja, livrar-nos de toda iniquidade e purificar. Ou seja, no céu não tem diabo, no céu não tem tentação, não tem pecado. Então nós vamos ser livres plenamente de todo pecado, toda tentação, e seremos puros por completo. O arrebatamento trará isso definitivamente para as nossas vidas. Continua o verso 14 dizendo: zeloso de boas obras, o Senhor vai nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. No céu nós não vamos nos preocupar mais com trabalho, com conta para pagar, com compromissos agendados. Nós vamos poder viver exclusivamente para adorar, exaltar, engrandecer e bendizer o nome
do Senhor nosso Deus, aleluia. Então a graça do Senhor, a verdadeira graça, não o que muitas pessoas estão dizendo ter recebido. Eu recebi a graça de Deus, mas não estão nem aí para a salvação. O mais importante na vida dessas pessoas não é a salvação. O mais importante na vida dessas pessoas é a sua conta bancária. O mais importante na vida dessas pessoas é ter saúde para gastar, né, o seu dinheiro para viver dando voltas pelo mundo, sei lá, fazendo aquilo que se gosta. E eu volto a dizer, até isso não seja pecado a priori, desde que não nos esqueçamos de que não há nada mais importante do que a salvação. A maior manifestação da graça de Deus nas nossas vidas é a salvação. Não existe um milagre maior. Pessoas podem levantar de uma cadeira de roda, pessoas podem ser curadas da visão, voltarem a ouvir, voltarem a falar e mesmo assim irem para o inferno. E por conta disso não há nada mais importante do que a salvação, porque é o único milagre que permanecerá para a vida eterna. E a salvação, ela muda vidas. Aliás, a graça de Deus, além de produzir a salvação, ela transforma vidas. Então eu creio que tem muita gente que pensa ter recebido a graça de Deus, mas ainda não recebeu, porque continuam vivendo na velha vida, continua amaldiçoando vidas, continua mentindo, passando os outros para trás, né? Uma mentirinha, entre aspas, justificar. Não, pastor, mas se eu não mentir, não dá certo, eu não consigo arrumar aquela documentação. Se eu não tivesse contado aquela mentirinha, eu não conseguiria aposentar, eu não conseguiria ingressar meu filho na faculdade. Meu querido, cuidado, não existe mentirinha e mentirona, tudo é mentira e todos os mentirosos são filhos do capeta. Cuidado para você não estar enganado dentro da casa de Deus, perdido dentro da casa de Deus, como uma certa feita eu preguei já na nossa igreja sobre este tema, baseado no irmão do filho pródigo, né? Perdido dentro da casa do pai, porque muitas vezes tem carteirinha de membro, participa da ceia, mas está comendo pão e tomando o cálice para a própria condenação. Por quê? Está ouvindo a palavra, sabe que é errado, diz que é filho de Deus, mas está sendo filho do capeta, porque continua sendo mentiroso, continua sendo mentirosa. Cuidado, meu querido, cuidado, minha querida, porque mais cedo ou mais tarde a chapa vai esquentar para o seu lado, em nome de Jesus. E a palavra, a verdadeira graça do Senhor que nos é transmitida pela sua palavra, ela nos faz sentir alegres pelo arrebatamento do Senhor. Quando foi a última vez que você se alegrou em ouvir dizer que Jesus buscará a sua igreja? Será que você tem pensado no arrebatamento da igreja? Será que nós temos pensado? Será que isso traz alegria ao nosso coração? Irmãos, olha, de coração, olha, você não tem ideia de como eu gostaria que Jesus nos arrebatasse hoje. É o meu maior desejo, porque de uma vez por todas nós estaríamos livres de todas as coisas ruins que existem neste mundo, de toda a podridão, de toda imundícia que o inimigo tem espalhado por este mundo, né? E com certeza nós estaríamos para todo sempre na presença do nosso Deus. Que esta graça ela seja abundante cada vez de uma forma maior na minha e na sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Sola gratia, nós só podemos ser salvos por esta graça, que possamos reafirmar isso dia após dia, né? Nesta geração que tem se distanciado cada vez mais, nós possamos reafirmar isso em nome de Jesus. Muito bem, eu quero orar com você neste momento. Nós vamos estar entronizando a presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te adoramos, exaltamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Eu particularmente, Senhor, quero te agradecer pela tua graça, porque se não fosse tua graça, em hipótese alguma eu estaria aqui nesta manhã comunicando a tua palavra. Tudo é pela graça do Senhor. Eu fui alcançado, fui redimido, e se hoje eu posso ter a certeza da salvação é porque o Senhor me alcançou. Não porque eu sou bom, não porque simplesmente mudei alguns comportamentos na minha vida, até mesmo porque tudo que foi mudado e tem sido mudado na minha vida é consequência da graça do Senhor
como nós vimos aqui nesta reflexão, a tua graça que nos capacita, o Senhor que como um Pai amoroso nos toma pelas mãos e nos conduz pelo caminho que nós devemos andar. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, por conta disso, possamos a cada dia aguardar, ó Deus, de forma vigilante, com muita alegria no coração, o arrebatamento da igreja do Senhor. Não apenas aguardar de braços cruzados, festejando, nós vamos para o céu, mas aguardar, anunciando, alertando aqueles que estão à nossa volta: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Prepare a sua vida, entregue o seu coração ao Senhor, né? Receba a graça de Cristo Jesus do seu coração, para receber também juntamente com ela a salvação, ter uma mudança de vida, uma mudança para melhor, uma mudança para usufruir da graça do Senhor, desfrutar da sua paz, que não depende das circunstâncias, Senhor, a paz que alimenta o nosso coração, trazendo segurança, trazendo alegria, mudando a nossa forma de enxergar o mundo. Pai, abençoa cada um dos nossos ouvintes. Eu quero te agradecer, pedir que o Senhor esteja alcançando, Pai, cada um dos nossos ouvintes, esse que está cabisbaixo, está entristecido, precisa de um milagre. Meu Deus, eu creio no Deus de milagres, eu creio num Deus que pode reverter toda e qualquer situação, mas sobretudo que o Senhor venha guardar o coração do teu servo, da tua serva, que de maneira alguma eles possam, ó Deus, se entristecer ao ponto de se afastar do Senhor. Que a graça da salvação, meu Deus, essa manifestação da tua graça, a salvação permaneça na vida dos teus servos, que eles possam perseverar até o final, desfrutando, ó Deus, em nome de Jesus, da comunhão do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos teus servos, cada um dos nossos ouvintes. Eu suplico a tua bênção e te agradeço por tudo, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.